Você notou alguma diferença sei, né? Começo de ano e muita gente não sabe aonde colocar o dinheiro nesse caos que está o Brasil. Nosso presidente declarando praticamente a falência, as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, todas essas coisas geram um certo caos no mercado e deixam as pessoas um pouco confusas. Além do mais, nesse começo de ano, perguntando, cara, aonde eu invisto meu dinheiro? Pelo amor de Deus. E com a declaração do presidente deixou muita gente puta porque, né, você falar uma coisa em rede nacional assim, deixa muitos investidores realmente muito bolados, porque se você não sabe, o mercado financeiro, ele tende muito ao emocional das pessoas. O chefe de estado falar isso não é a melhor coisa do mundo. Então, visto toda essa demanda que o mercado traz para essas pessoas que querem começar a investir o seu dinheiro, seja para alguma coisa que elas querem comprar no futuro ou só para deixar rendendo, eu trouxe esse vídeo de 5 ideias para você começar a investir o seu dinheiro. Então, vem comigo. Então, cara, parece um pouco contraditório, mas a situação do Brasil, ela realmente não é uma das melhores. Como o Bolsonaro falou, ele não pode fazer muita coisa. A pessoa dele realmente não pode fazer muita coisa. O que ele poderia fazer era privatizar algumas estatais. Mas como a gente sabe que isso não vai acontecer, então a gente fica no choro e só espera ver o que ele vai fazer. O dólar também subiu muito e isso impactou na nossa moeda. E a inflação, ela também vem tendo um patamar muito elevado, chegando a 3%. Então, sabendo essas informações e sabendo que provavelmente a Selic ela vai vir a subir, a gente pode medir alguns investimentos que você e eu podemos nos beneficiar e investir o nosso dinheiro. E lembrando, isso daqui é só uma ideia. A ideia aqui é trazer esses investimentos para que você avalie para um futuro melhor no seu mundo, na sua realidade. Então não é para você sair investindo nas primeiras coisas que eu falar aqui, ouvido? Certo? Então, vamos para o primeiro. E o primeiro da lista é o Tesouro IPCA, que ele está dentro do Tesouro Direto. Como eu falei há um pouco tempo atrás, a inflação ela subiu muito por conta da pandemia e o nosso dinheiro está um pouco inflacionado. E o Tesouro IPCA, em outras palavras, é o Tesouro Inflação. Então, essa aplicação tende a ser muito boa porque ela trava a inflação que está na hora. Por exemplo, se a inflação hoje em dia é 3%, então ela vai pegar a inflação e vai pegar 3% desse resultado e vai travar esses 3% na aplicação. Só que você tem que ter um pouco de cuidado nessas aplicações, porque o fator Brasil ele te deixa em muito risco, porque existem tesouros IPCAs que vão de 2025 até 2045, o que é uma escalada muito grande se tratando do Brasil. A gente não consegue prever nem o que vai acontecer daqui a 5 anos hoje em dia do que daqui a 45 anos. Outra coisa que você também tem que tomar cuidado é que a sua inflação ela vai estar travada nos 3%. Só que se a inflação continuar a subir, então os outros títulos eles também vão subir de preço, o que significa que a inflação também vai subir. Então, você tem que tomar cuidado porque o seu título aí pode vir a desvalorizar. Porque, cara, imagina que você tem esse título de 3% e outra pessoa tem um título de 10%. Então, lógico que o seu título ele vai estar valendo menos que o título de 10% e você vai acabar vendendo ele em um preço muito menor do que você acabou comprando na primeira aplicação. Segundo a lei, estão CDBs que rendam entre 100% a 200% do CDI. Existe muito banco digital hoje que entrega esses títulos para todo mundo, de 100 a 200%, o que você não vai encontrar com muita facilidade em bancões, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, o que também é uma boa ideia para você guardar o seu fundo de emergência. Mas calma, antes de você ir caçar um CDB pós-fixado em um banco digital, você tem que ter em mente em que o seu fundo de emergência ele tem que ter 3 coisas. Ele tem que ter liquidez, rentabilidade e segurança. Você vai medir uma aplicação de fundo emergencial pelo Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto ele acaba sendo uma das melhores aplicações, que ele é muito conservador e ele trata do Brasil quebrar, o que é uma coisa um pouco difícil de se acontecer. Então você pega o Tesouro Selic, por exemplo, ele pega um CDB de 200%, ele tem que ser maior a rentabilidade. Isso se dá a recompensa pelo risco, que você vai acabar ganhando mais
porque você vai estar se arriscando mais. Terceiro da lista é para quem quer viver de renda. Cara, você que sempre quis ter aquele imóvel do lado da esquina ou comprar um imóvel em apartamento, saiba que tem algumas opções no mercado que podem sim te atender, como são, por exemplo, os FIs, os fundos de investimentos imobiliários. Nos fundos imobiliários, em vez de você comprar um imóvel, você compra parte daquele imóvel. Por exemplo, você compra uma parte de uma loja de um shopping, você compra uma parte de um apartamento, por exemplo, um quarto de um apartamento, e assim você acaba ganhando dividendos pelas cotas que você compra, porque como em um imóvel, você ganha dividendos, que seria os aluguéis. E os fundos imobiliários, eles são os principais meios para quem quer viver de renda, porque você aplicando constantemente, fazendo aportes mensais que vão te ajudar ao longo prazo, você consegue ter uma renda que volta para você nesses dividendos, podem sim custear o seu estilo de vida. E existem diversos fundos imobiliários nas corretoras, então abrindo uma conta em alguma corretora, você consegue achar esses fundos imobiliários por bons preços e assim você consegue finalmente ver o que é essa realidade de fundos imobiliários. Se não ficou tão claro assim, você consegue procurar alguns vídeos no YouTube que esclareçam essa questão dos fundos imobiliários. Então é só procurar e ver qual é melhor para você. Terceiro da nossa lista, os CDBs pré-fixados. A diferença entre um CDB pós-fixado e um CDB pré-fixado é que no pré-fixado você já sabe o que vai acontecer com aquela aplicação, por exemplo. Você já tem noção de qual vai ser a rentabilidade, de quantos de imposto de renda você vai pagar, o que é uma aplicação muito boa se você for parar para ver, porque nesse ano que está vindo por aí, muitos indicadores falam que a Selic ela vai subir para 3%. Então, se você pega um CDB pré-fixado que rende 12% ao ano, você está feito. E o quarto da nossa lista são as ações. Aqui a gente entra mais a fundo em investimento de renda variável. E o que são as ações? As ações são empresas que abrem o seu capital para os investidores. Assim, elas compram parte da empresa e comprando parte da empresa, elas acabam aumentando o patrimônio delas se essas ações variarem. É sério, dá pra ver isso na prática muito facilmente. Como nesses dias para trás, o Elon Musk, ele acabou se tornando o homem mais rico do mundo, porque as ações dele da Tesla subiram muito. Então não é como ele ganhou mais dinheiro, e sim o patrimônio dele subiu porque as ações da Tesla se valorizaram muito, cerca de 20% que ele tem de todas as ações da Tesla. Então dá para ver que o patrimônio dele é bem alto. Então, quando você compra uma ação, você tem que ter em mente que você está comprando uma empresa e que você está correndo um risco, porque isso aqui é renda variável, não é renda fixa. Então, você pode simplesmente perder tudo de um dia para o outro. Então, tem que ter muito estudo e muito conhecimento envolvido. E tem uma playlist exatamente sobre esses assuntos. Então, se você quer saber mais, é só clicar nela e ver os outros vídeos que tem aqui no canal. E o quinto investimento é o que está no hype, investir em criptomoedas. Cara, se você é desse mundo de bolsa de valores, você vê que a criptomoeda é o novo hype que todo mundo está falando. Para você ter uma ideia, no dia que eu estou gravando isso, o Bitcoin, ele está exato R$222 mil. E isso se dá conta muito porque o PayPal, ele aceitou pagamentos como Bitcoin e ele acabou comprando muitos Bitcoins também. Outra questão é que o Bitcoin, ele é descentralizado, então não é como o governo, ele poderia simplesmente meter a mão e imprimir mais dinheiro, por exemplo. Então, se existe uma demanda e o produto é muito escasso, o preço só tende a subir. Mas, entretanto, todavia, existe um porém aí. Eu queria contar uma pequena historinha para vocês que eu acho que eu já contei, que é de uma das pessoas mais ricas que já pisaram nesse mundo, que é o Rockefeller. Rockefeller, um dia, ele estava andando nas ruas de Nova York antes da crise de 29 e ele e o engraxate dele estavam conversando sobre coisas normais do mundo, até que o engraxate dele, ele falou, se o engraxate sabia sobre o mercado financeiro, então aquela informação já estava na grande mídia. Então estava em todo lugar, a maioria das pessoas sabiam, o grande povão sabia. E se você estuda um pouco sobre crise, você sempre vê que quando chega no grande povão, as pessoas elas tendem a comprar coisas que elas não sabem nem para que serve. Isso já aconteceu aqui no Brasil muitas vezes. Então, o que o Rockefeller fez? Ele chegou em casa e simplesmente vendeu todas as posições que ele tinha em renda variável. Anos depois,
chegou a crise de 29. Lógico, eu não estou dizendo que isso vai acontecer também com o Bitcoin. O Bitcoin ele pode muito bem subir mais e mais ainda. Mas eu quero que você tome muito cuidado, porque existem pessoas muito emocionadas que podem vender casas, podem vender carros, tudo para comprar um único Bitcoin e ele pode simplesmente vir a ladeira abaixo. Porque vamos mandar real, cara, um governo ele não quer que você tenha um dinheiro que ele não pode controlar. Isso vai contra as regras do governo. Tanto que já tem até notícia falando que vai ter dinheiro digital daqui a alguns anos. Então toma muito cuidado quando você for investir em coisas assim e estude um pouco mais sobre criptomoedas. E um bônus para você é investir em moeda estrangeira. Cara, você viu que o Bitcoin está a 200 mil reais? Isso se dá por conta da inflação e porque o dólar está muito alto. Então, o nosso real, ele está perdendo muito poder de compra. E o real, ele vem sangrando desde que ele foi criado. Então, dá para você ver, a partir do momento que ele foi criado até os dias de hoje, ele só se desvalorizou. Então, é muita loucura você achar que as pessoas que estão aqui no Brasil, elas só estão expostas a reais. Então, cara, uma coisa que você tem que fazer nesse 2021 é se expor ao dólar, se expor a uma moeda forte. Não necessariamente ao dólar, porque o dólar, como a gente viu em 2020, o governo americano, ele injetou mais de $1 trilhão na economia. Então, ele perdeu um pouco, sim, da sua força. Então, existem moedas fortes para você investir, como o euro, por exemplo. Mas uma coisa é certa, se você continuar ficando exposto só ao real, uma hora vai acontecer o que aconteceu na década de 80. Então é mais ou menos isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre bolsa de valores, deixe seu gostei aqui para me ajudar e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo vindo aqui pela frente sobre investimento, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é Christian, esse é a História em Negócios.